Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Vamos entrando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som tá bom? Oi, Gabi. Boa noite. Dirceia, Sérgio Frazon, Kellen. Sejam bem-vindos. Tio Man. Tá dando para ouvir bem? Tá. Vamos esperar então o pessoal ir entrando. Vamos dar um tempinho até todo mundo entrar. Pastor Bandeira, seja bem-vindo. Dani Casilli. Gilson. Boa noite para todo mundo. Vou dar mais um minutinho aí para todo mundo ir entrando, para a gente poder começar essa live do CEAP 3. A gente foi desafiado e hoje o nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido, aquilo que tem sido vida em nós. E o nosso objetivo é que alguma coisa mexa aí dentro de você, que o teu espírito possa ser tocado nessa noite, que a gente possa compartilhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Esperar só mais um pouquinho e a gente já começa. Du, Fran, boa noite. Vamos começar então, pessoal? Então, nessa noite a gente quer conversar um pouco sobre louvor e adoração. Porque a gente não tem como... muitas vezes o louvor e a adoração, a gente confunde, ele acaba parecendo às vezes que é a mesma coisa, ou que o louvor e a adoração são a mesma coisa. Mas o que a gente quer conversar nessa noite é um pouco sobre cada um dos dois e saber como a gente pode usufruir disso, de algo que Deus colocou nas nossas vidas. E se a gente não sabe alguma coisa, a gente não tem como desfrutar dela. Então eu vou começar falando um pouco sobre essa diferenciação do louvor e da adoração. Primeiro, o louvor... ali no Salmo 34, vamos ler ali, quem for rapidinho aí já acha, mas quem não achar, tudo bem, eu vou ler aqui. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, pegando uma definição no dicionário do que significa louvor, o louvor ele é uma homenagem, o louvor é exaltar alguém. O louvor ele é um elogio. Então, o louvor ele não se resume só a uma canção. O louvor ele passa isso. O louvor ele pode ser expresso através de uma canção, ou ele pode ser expresso através de um salmo. Ele pode ser expresso através de dança. Ele pode ser expresso através de palavras. E o louvor ele é tão importante que se você for ver, o maior livro da Bíblia fala sobre louvor. E todas as vezes ali você vai achando cada traços da personalidade de Deus, do caráter de Deus, que são expressos através de louvores. E já a adoração, agora passando para a adoração é uma natureza que se expressa. Eu acho curioso, eu até estava conversando com a pastora Val isso ontem, falei para ela, que quando a gente recebe Jesus nas nossas vidas e a gente se torna filho de Deus, a gente se torna muitas coisas, né? A gente se torna filho, a gente se torna sacerdote e a gente se torna também adorador, porque foi algo que Deus colocou dentro de nós para ser expresso através dessa natureza. Através do Espírito que habita em nós, a gente pode expressar a adoração a Deus. E o louvor, ele é uma das expressões da adoração a Deus. A adoração a Deus, ela transcende
o louvor, porque ela é algo que está continuamente dentro do Filho de Deus. E essa manifestação desse louvor é que ela se manifesta de diferentes formas. E lá em Colossenses 3:23 diz assim: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Esse é um traço da adoração, você fazer, você viver para o Senhor. Você expressar na tua vida constantes atos com atos ou com a tua vida, com escolhas, com trabalhos, com serviço, mas manifestar essa adoração que ele colocou, manifestar ao Senhor essa adoração que ele mesmo colocou dentro da gente. E eu estava vendo, na maioria das vezes que fala de adoração na palavra, ele diz sobre você se prostrar diante de algo. E acho que essa é uma característica da adoração, quando você se prostra diante do Senhor. E quero dizer que se a gente não tivesse prostrado diante do Senhor, a gente vai estar prostrado diante de outra coisa. Porque o adorar foi algo que Ele colocou dentro de nós. É uma das nossas características. E nessa noite eu vou trazer mais uns convidados para a gente continuar falando sobre isso, sobre o louvor e sobre a adoração. Eu vou chamar o Caio aqui agora. Só um minutinho, tá, pessoal? Opa. Só um minuto. Espera aí. Tá entrando mais pessoas. Boa noite. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Boa noite, galera que tá assistindo. Opa! Teve uma falha. Isso. Calma aí. Aí. Foi. Então, continuando o que você estava falando sobre essa importância do louvor, muito do que eu estava pensando e do que eu vou falar aqui é além daquele módulo que a gente teve no SEAP, mas é de um livro que eu estou lendo, que o nome é Em Busca de Deus, do John Piper. E inclusive até quando o livro chegou aqui no Brasil, a tradução que tinham dado para o livro era A Teologia da Alegria, e acabou mudando para esse outro título. Mas o que é mais legal aqui no início do livro, o que ele começa falando é que, primeiro, que louvar a Deus não é uma obrigação. Sim. E nem deveria ser, mas antes disso na verdade, a nossa única e a nossa maior fonte de prazer. Então, Deus, em toda a sua sabedoria, no que você falou de que Salmos era o maior livro da Bíblia, Sim. Ele sabe do quão importante é, mas não porque isso vai alterar alguma coisa nele, porque isso é impossível, mas do que isso representa pra gente. E uma frase que ele diz é bem assim: eu não digo que amar a Deus é bom porque traz alegria, mas sim que encontramos alegria quando a gente ama Ele. E talvez falar de tudo isso, de que Deus quer o nosso louvor e todas as coisas, às vezes possa gerar algum tipo de conflito, e às vezes a gente possa ter uma ideia um pouco errada até de Deus. E C.S. Lewis, aquele famoso escritor e pensador, ele disse que no começo da conversão dele, quando ele lia os Salmos e lia toda aquela
todas aquelas exigências ou tudo aquilo relacionado ao louvor, ele sentia Deus como uma, e nas palavras dele, sentia que essa busca de Deus pela nossa adoração é como se fosse a busca de elogios, de uma mulher vaidosa em busca de elogios. E, Hã? e ele disse que quando ele pensava isso, na verdade tinha escapado que era o mais essencial quando pensava em louvor, que era a ideia de que, na verdade, o louvor, ele é uma... Na verdade, ele é só uma consequência, porque ele fala que, por exemplo, quando, sei lá, duas pessoas estão apaixonadas e uma admira, fala coisas para outras, é só uma manifestação e uma consequência daquilo que elas já sentem. Ou quando... ele cita o exemplo quando a gente vê um bebê recém-nascido, por exemplo, que a gente olha, a gente admira e admira o cabelo, a pele, o olho. É natural a gente expressar e até às vezes incentivar e perguntar, nossa, ele não é lindo, nossa, esse cabelo dele não é, sei lá, perfeito. Uhum. E além disso, mais do que só uma coisa que ele diz, uma coisa que fez muito sentido para mim, é que ele diz que o louvor, ele é a consumação e a nossa alegria do prazer. Então, a gente só chega talvez nessa plenitude, ou o ponto máximo de toda essa admiração e manifestação é quando a gente coloca isso para fora, seja em forma de palavras, seja em forma de, como você falou, dança e tudo mais. E a questão é que Deus, ele na verdade não é só um meio para a gente encontrar todo esse prazer, mas ele na verdade é o fim de toda essa nossa busca por prazer. Ele não é só um instrumento que a gente usa para chegar nessa alegria e ter essa vida plena, mas na verdade ele é o fim dessa busca e ele é a única possibilidade. E em relação a isso, entender quem ele é e quem nós somos nele, na verdade é a base é a fundação para se ter uma natureza adoradora e expressar todo esse louvor. E na verdade essa mudança de coração, essa ideia de poder admirar ele, na verdade só se torna engraçado até isso, porque quando a gente pensa que além dele saber que a gente precisa dele, precisa adorar ele, mas não por uma falta ou uma necessidade dele, mas por uma falta nossa, na verdade. Ele mesmo, para tornar tudo isso possível, além de ter dado Cristo como sacrifício, que já seria muito, ele ainda possibilita a restauração e a nossa justificação, então, diante dele, porque talvez o que adiantaria ter um Deus tão maravilhoso, a gente não tem a capacidade para poder entender quem ele é. Então, além dele ser tudo isso, ele ainda possibilita que a gente possa enxergar ele como ele realmente é. E ele mesmo, eu acho incrível isso mesmo, de pensar que ele mesmo, ele cria todas as coisas e ele mesmo dá todos os caminhos e a possibilidade através da natureza dele em nós para que isso se execute, porque o louvor vem dele. Vem dele, passa por nós e volta para ele. Vem dele, passa por nós e volta para ele, porque ele mesmo se diz que ele habita no meio dos louvores, porque ele mesmo cria condições para ele ser louvado e usar a nossa vida para isso. Não precisava. E até voltando um pouco naquilo que eu falei do C.S. Lewis, que ele ficava nesse conflito, e algumas vezes também já me vi pensando nisso, por que Deus precisa de todo esse louvor, ou por que ele exige isso da gente. E no livro que eu tinha falado, o que ele cita é que é normal a gente ter gerar esse certo conflito, porque primeiro, a gente não gosta de pessoas que agem assim, que querem tudo para si, que querem se gloriar nas próprias forças e tudo mais.
E também porque a própria Bíblia ensina a gente a não ser assim. Sim. Mas a verdade é que o que se aplica pra gente não se aplica pra ele. Porque, na verdade, por ele ser Deus, por ele ser tudo que ele diz ser, por a gente acreditar nisso, por ele ser santo, por ele ser justo, ele ele estaria negando quem ele é se ele, por exemplo, negasse a si mesmo. Se ele negasse todo o valor infinito da glória dele e dissesse que tem algo mais valioso ou maior do que ele estaria negando quem ele é. Então, ele, justamente por ele ser Deus e ser justo, ele reconhece, ele sabe que ele é o fim de todas as coisas, ele é o maior valor possível que existe. E aí isso volta naquilo que eu tinha falado de ele. Porque a gente pensar que esse Deus desse tamanho e por ele ser quem ele é, e mesmo assim ele diz que nos ama, a gente poderia pensar sei lá, quais provas, ou o que ele poderia fazer para demonstrar todo esse amor. E o que ele faz é justamente dar ele mesmo pra gente, não só pelo sacrifício de Cristo, mas A toda, própria toda, vida dele. A vida toda, dele em nós. exatamente, toda a trindade se entrega a gente e, e, e volta naquilo dele a nos amar tanto e nos preocupar tanto com a gente e se preocupar tanto com a nossa alegria, com o nosso prazer, que além dele se dar, ele ainda, naquilo que eu já falo, ele cria todas as condições possíveis para a gente poder usufruir de tudo isso. Amém. E, e tem entendido que, na verdade, o louvor e essa natureza adoradora são só uma consequência são só uma expressão de a gente entender quem ele é e entender quem nós somos nele, do que a gente tem nele, não pelo que ele pode nos dar, ou o que ele pode fazer, mas Não. Por ser justamente quem ele é. por quem ele é. Amém. Obrigada, Caio, pela tua participação. Encerra o teu. Você consegue? Deixa eu fechar por aqui. Eu não Tchau. sei fazer. Tchau. Isso aí, pessoal. Vou chamar mais uma convidada agora. Só um minutinho. Vamos achar a Marion aqui, que é a próxima. Esperar ela aceitar, tá conectando. Boa noite. Oiê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Oi, galera. Começa falando ou você quer falar alguma coisa? Eu quero começar falando que o louvor só não é no meio de coisas boas, né? De coisas boas. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora um pouquinho, sobre sacrifício de louvor. E é algo que a gente não fala muito, né, sobre sacrifício de louvor. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque é algo que me tocou muito no profundo, assim. E eu queria começar lendo uma parte aqui para vocês, uma frase, na verdade. Podemos ganhar muitas batalhas através do louvor, mas a verdade é que perdemos muitas lutas porque os nossos louvores estavam ausentes. É verdade. E é muito real isso, que como é difícil a gente louvar o Senhor no meio da prova, no meio da dificuldade. Mas é nesse momento que nós nos tornamos mais maduros nele, e é nesse momento que, se a gente escolhe, porque é uma decisão, né? A gente escolhe, a gente decide parar de murmurar, parar de olhar só para a circunstância, parar de olhar só para o que a gente está passando, parar de pensar que é só a gente que está passando, porque tudo é tão difícil com a gente dizer: Senhor, eu te louvo por isso. Eu te louvo porque mesmo em meio à dor, em meio à angústia, eu sei que o Senhor tem o governo de todas as coisas e que estou passando por isso, se estamos passando por isso, há um propósito maior, né?
Então, essa questão do sacrifício do louvor foi muito forte para mim, porque quanto mais eu, particularmente, tenho crescido muito nisso, eu era o tipo de pessoa que ficava sempre perguntando assim, por que isso? Por que será que está acontecendo? Por que, ai, mas está tão difícil? E chegou um tempo que eu entendi que a gente até conversou sobre isso, eu acho que numa célula esses dias, que, sabe, às vezes a gente fica esperando que tudo dê certo, que as coisas que a gente sonha acontecem, e na verdade não é sobre isso, né? Não é sobre isso, não Não, é para não, isso que estamos em Cristo, e sim para conhecer mais dele e para que mais da vida dele é, seja impartida através da nossa vida, né? verdade. E aqui na apostila, quando fala que a gente se torna mais maduro quando a gente louva no meio da dificuldade, é muito verdade. E aqui fala assim, que se a gente continuar murmurando, a gente será sepultado debaixo da nossa própria murmuração. Cara, isso é muito forte, porque a gente acaba vivendo só pensando que a gente está passando por isso, por essa dificuldade, e a gente precisa fixar os olhos no Senhor. Amém. Então, o que eu queria falar aí é isso, sabe? A gente Sabe fixar os que... olhos em Cristo. Opa, não, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Estava reparando nos Salmos e é uma realidade que louvar não significa ignorar as coisas ruins que estão acontecendo. Não significa dizer que elas não acontecem. Dá para ver que a ma- muitos dos salmos começam contando toda a situação difícil, mas depois disso ele vem e fala: apesar de tudo isso, Eu te louvo, eu te Deus amo. é minha fortaleza. Começa a Sim, falar todas as qualidades de Deus. Então, louvar na adversidade não significa que a gente vai ignorar o de ruim que está acontecendo, mas a gente decide não olhar para o ruim, né? sim. E olhar para quem ele é. Porque na verdade a gente tem uma ideia muito. Eu acho que por isso é tão forte a gente falar de louvor e adoração, ou do louvor à adoração, né? Que foi o título da live. Porque eu acho que é para cada um de nós, sabe? A gente às vezes cresce na igreja, né? A gente se converte, a gente começa a entender mais as coisas, mas chegou o tempo realmente da gente entender que é muito maior e muito mais profundo as coisas do Senhor. É o que você falou, né? Que você estava falando com a pastora Val, que quando a gente se converte, é tanta coisa que a gente passa a ser em Cristo, porque temos a natureza dele em nós, né? Então, ele mesmo, a dificuldade que ele mesmo passou quando morreu por nós, cara, eu tava assistindo de novo, volta e meia eu assisto o filme, né, A Paixão de Cristo. Em todo tempo, né, ele falava que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, né? E, cara, como é difícil isso, mas como é possível também quando nós fixamos os olhos no Senhor, né? Não importa a dificuldade que a gente esteja passando ou que a gente ainda vá passar, eu acho que é muito real no momento que estamos vivendo, né? Sim, Isso entra muito no momento também que estamos vivendo, né? A gente não sabe mais o que está por vir, o que vai acontecer, mas nós sabemos quem Ele é nas nossas vidas e precisamos fixar os olhos nele, né? E louvá-lo e adorá-lo em todo o tempo. amém. Vamos fazer isso numa prática nas nossas vidas, né? Treinar. Sim, exatamente. Não é fácil, né? Mas é possível. Nele tudo é possível. Sim, é verdade. Obrigada, Mari, pela tua De participação. nada. Vou continuar aqui Tá acompanhando. bom. Beijos. Fica com Deus. Beijo. Isso aí, pessoal. Chamar mais uma pessoa aqui para compartilhar com a gente. Chamar a Fran aqui, só um minutinho. Espera aí que vai estar conectando.
E a gente até durante esse módulo que a gente teve, a gente fez um exercício que foi de fazer um salmo, né, Fran? O exercício que a gente teve que fazer. Sim. E aí a gente teve que, na prática, colocar para fora aquilo que Deus trabalhou em nós e louvar Ele em forma de salmo. E foi muito legal ver o que cada um foi escrevendo e se a gente começar a praticar isso, a gente sempre vai ter um motivo a mais, sempre vai encontrar algo que a gente ainda não conhece em Deus, né? Fran, e você vai falar o que pra gente? Então, eu vou falar sobre aonde estão, né, os adoradores do Senhor. Ele procura, né, por seus adoradores. Você citou ali a questão dos salmos, e realmente foi, assim, desafiador, né, e muito gratificante. No final da gente ler os salmos, a vontade é da gente realmente escrever um atrás do outro, né? Nós temos muitos motivos para escrever vários salmos, né? E a gente acha, assim, muitas vezes na nossa ignorância que era só Davi, né? Ou só os demais lá que escreviam, né? Ao Senhor os seus salmos, e não, né? Isso Não. foi realmente bem desafiador, assim, né, para mim. Quando eu comecei a escrever, eu falei, ixi, o que vai sair aqui, né? Mas realmente nós temos muitos motivos, né, para adorar e para engrandecer o nome do Senhor mesmo e retribuir tudo o que Ele é nas nossas vidas, né? Amém, verdade. Eu separei algumas coisinhas aqui, eu vou ler João 4:23, para a gente iniciar, para eu dar uma base, né, do que falar. Sim. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E eu estava lendo essa semana e li bastante a respeito, peguei a apostila, dei umas olhadas de novo ali, e que vontade, né, assim, realmente esse módulo sobre adoração, né, louvor e adoração mexeu muito, com certeza com todos nós, né, Nai? Sim. E eu estava vendo essa semana toda sobre a vida de Jó, né? Então, para mim, não, assim, neste momento, né, tem outros, mas neste momento não tem um querido ali, né, citado na Bíblia, que tem um exemplo, né, de caráter, de integridade, de intimidade com o Senhor, que é a vida de Jó. Então, assim, por tudo que nós vivemos hoje, né, por tudo que nós estamos passando, por essa crise, né, no mundo todo, por esse vírus que está aí à solta, né, e por tudo que vem acontecendo realmente, né, os nossos corações, eles andam um pouco balançados, né, a gente sabe disso, né, e se a gente olhar um pouquinho para a vida de Jó, eu convido todos vocês para lerem o livro de Jó. É muito interessante, assim, e os detalhes, né, do passo a passo ali da vida dele com o Senhor. E era um cara que tinha tudo, né? Ele, lógico, com certeza ele não esperava, né, acontecer tudo o que aconteceu na vida dele. Mas uma coisa muito importante, ele sabia quem era Deus na vida dele. E isso foi, assim, a chave, né, do negócio, a chave para ele não desistir, a força ali, o vigor para ele continuar firme, né? Ele foi o cara que, a Bíblia cita que ele era um rico, né? Lá do momento ele era o top, né, das galáxias na riqueza, né? Tinha terras e, né, e filhos e muita prosperidade. O cara perdeu tudo, né? Perdeu, enfim, hoje aí muitas pessoas perdendo, né, suas empresas e fechando, e muita gente desempregada, né? E aí começa a vir um desespero, né? E ele perdeu, ele foi um cara que perdeu. E até a palavra diz que, né, que um dia lá, Satanás andando pela terra, né? Foi lá e deu uma cutucadinha, né? Bateu o olho e falou, poxa, Jó, né? Vou ali, vou conversar com Deus, vamos ver se ele libera, né, a vida dele para mim, enfim. E o que ele fez? O Senhor liberou, o Senhor permitiu que ele passasse por tudo que ele passou, né? Mas em nenhum momento ele deixou de adorar o Senhor com a vida dele. Então, para mim, Jó foi um dos exemplos, assim, que chegando no céu, quero dar um abraço e ter um tete-a-tete com ele. Tem algumas, né, perguntas, algumas coisas ali que ainda, né, ficaram por eu querer saber por curiosidade mesmo, né? Mas ele foi, assim, realmente um cara muito íntegro, né, diante do Senhor. E a gente tem que buscar por isso, né? Pedir a ele
né, a todo momento essa força, né, interior e realmente, como diz a palavra ali, que o Senhor, ele busca, né, ele procura por verdadeiros adoradores, né? E aí um ponto de interrogação aí, se ele busca por verdadeiros adoradores, é porque ainda existem os falsos adoradores, né, É caminhando aí verdade, sobre a terra. verdade. E aí, né? E eu sei que daqui a pouco vai ter algumas perguntas, né, pra gente, que sempre tem umas perguntas que vêm aí sobre a gente. Mas aí eu deixo uma pergunta para você, né? Aonde, nesse momento, em qual grupo você está, né? Porque a gente acha, né, que a gente conhece muitas vezes a Deus e a gente não conhece, né? E a gente acha que a gente adora com excelência e muitas vezes não, né? No meio do caminhar a gente começa aí a murmurar, né? E até no meio do caminho ali, depois ele perder tudo, ele ainda perdeu saúde, né? O Senhor ainda Verdade. deixou, Deus ainda permitiu que fosse tirada a saúde dele, né? E aí veio uma doença sobre ele e realmente foi muito, né, muito difícil ali lendo ali, a gente começa a ficar até tenso, né? Fala, meu Deus, será que eu aguentaria, né, um pouquinho só? E muitas vezes, por bem menos, a gente deixa de adorar o Senhor e começa, como a Marion falou agora há pouco, a murmurar, né? A realmente reclamar e a perguntar muita coisa, né? E as pessoas nos questionarem, né? E aí, onde está teu Deus no É. meio disso tudo, né? E E os nos colocar amigos em dele, xeque né? mesmo. Os amigos de Jó. Nos coloca na parede ali, começa a vir né, os pontos de interrogação. A palavra diz que também no meio do caminho, ele também começou a ficar meio, né, meio balançado. No entanto, que ele até tem uma hora ali que ele fala para Deus, ele amaldiçoa, né, o dia em que ele nasceu. E então a gente vê que deu uma balançada ali, né? E também eu estava lendo, ele teve alguns amigos, né, que ficaram sabendo da situação dele e nisso foram atrás, né, dele, foram buscar por saber como ele estava, se aí estava precisando. E muitas vezes, mesmo nós não sendo adoradores com excelência, né, o Senhor nos manda um socorro, né, nos manda aí umas pessoas que vêm com, né, palavras de ânimo, de esperança, né, e para um futuro promissor, né, nos reerguer, nos mostrar quem somos em Cristo, né. E aí a gente começa com todo o vigor, e foi aí que ele começou a adorar o Senhor de novo, né? O retorno da adoração na excelência. Então, para mim, Jó é um exemplo, né? Ele foi o cara que ele adorou o Senhor na sua excelência, né? Ele tinha uma intimidade, ele sabia quem era Deus, ele sabia que o fim era muito melhor que o começo, né? E a Amém. gente tem falado sobre isso. O fim sempre vai ser melhor que o começo, né? Estando com o coração voltado nele. E não há nada mais gratificante do que realmente a gente adorar Ele com todo o nosso ser, né? Buscar essa intimidade com Ele, buscar essa santidade nele, né? Não tem o que pague. Ele já pagou o preço por nós. Ele já fez todo o sacrifício que tinha que ser feito naquela cruz. Nós não precisamos hoje fazer sacrifício algum, né? E tudo o que Ele pede, a palavra ainda diz que Ele busca por verdadeiros adoradores. Então, que nós possamos realmente aí fixar os nossos olhos nele, né? E adorar com excelência esse Deus, né? Que nos deu a vida e que nos ama, né? Isso é muito legal, assim. E até tem uma hora ali na palavra que fala que a própria esposa do Jó já não estava aguentando a pressão, né? Imagine ver Até ele passando por tudo aquilo, né? Quantas vezes falou. a gente também, né? Às vezes chega a dar aí ouvidos, né? E não aguentar essa pressão. E ela fala, né, ali, amaldiçoa esse Deus e morre, né? Chega dessa tortura, né? Chega disso tudo na tua vida. Quantas vezes, né? Ao invés da gente mesmo, olhando pelos dois lados, né? Nós fazemos aí o papel da esposa de Jó, matando, né, os sonhos das pessoas, né? Ao invés de levar uma palavra de ânimo, conforto, levantar e falar, vem cá, né? Me dá a mão, vamos guerrear junto, né? Vamos vencer junto essa batalha, né? Mas adorando a Deus, né? Pela excelência do que Ele é nas nossas vidas. Não, né? A gente mata aí ainda os sonhos. Então, que nós possamos realmente refletir, né? Hoje, que a adoração, eu até coloquei aqui um pouquinho uma frase para não esquecer, que o louvor e a adoração não é um estilo de música. E nós, às vezes, nos pegamos nisso, né? A gente acha que é só ir lá, louvar, cantar. E não, é Não, muito mais além, a coisa é muito mais ampla, né? Ele é um estilo de vida, uma né? Então, vida. que a adoração ao Senhor realmente seja
um estilo de vida, né? Para que a gente possa se render realmente ao Cristo verdadeiro, né? Aquele que morreu por nós, aquele que já levou sobre si todas as nossas aflições, angústias. Nós temos muitos e muitos motivos para adorar esse Deus todos os dias, sem murmurar, passando pela prova, mas dando glória a Deus, porque nós sabemos, né? O que nós temos lá no final de tudo, né? Que não é o fim, né? Que é apenas um começo. Então a gente aqui realmente é um campo de batalha. Nós estamos em treinamento todos os dias, né? E a gente precisa fixar os olhos naquilo que realmente é eterno e adorar o Senhor com excelência, né? É isso que eu tinha para falar. Amém. E eu acho que é isso, né? Foi o que me tocou bastante, assim, e quando eu li ali a vida de Jó, eu não tive como tirar ele, sabe, do script ali e não Sim. citar. Sim. Porque, né, o Senhor realmente procura e vem buscando por verdadeiros adoradores. Aonde estão esses verdadeiros adoradores? Fazemos parte do grupo ou não? Amém. Amém. Senão a gente tem que rever alguns conceitos aí, né, e ir buscar o Senhor de verdade, de todo o coração. Porque senão que alimento nós vamos aí estar impartindo, né? Com os demais que ainda não conhecem. É verdade. Se a gente não nem o adorar ao que nós somos chamados, nós fazemos com excelência. Então que o Senhor realmente seja aí o centro de todas as coisas na nossa vida, né? E nos ajude aí né? Nesse caminhar e que nós possamos ser, sim, verdadeiros adoradores. A que nós fomos chamados. Amém. É isso, Nai, que eu tenho para dizer. Beleza. Obrigada, Fran, pela tua participação. Amém. Foi muito bom. Continua aí. Tanta. E aí, pessoal, agora a gente vai chamar mais uma pessoa. E isso que a Fran estava falando sobre os verdadeiros adoradores e falando sobre Jó. Jó tinha uma convicção mesmo, acho que o tio que comentou isso ali, tinha uma convicção de quem era Deus. E que a gente possa pedir para ele que cada vez mais ele se revele a nós, para que a gente tenha cada vez mais, a gente entenda e perceba cada vez mais quem ele é e possa, para que essa adoração flua cada vez mais de nós, porque é impossível você ver quem Deus é e cada vez conhecer mais a Ele e não se prostrar e se adorar, né? Vamos ver, o Gilson está entrando, está conectando aqui. Boa noite, Nayane. Boa noite, pessoal. Me ouvindo? Espera aí, não está aparecendo você ainda, Gilson. Você já está vendo a tela junto? Estou vendo, sim. Peraí. Eu vou cancelar e vou mandar de novo, tá? Que aqui não está aparecendo ainda. Ok. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver o Gilson aqui. Aqui. Vamos lá. Aê, agora sim. Aí, tudo bem, Nayane? Tudo bem, e você? Boa noite. Pessoal, tudo bem? Aí. Então, Gilson, vamos falar sobre adoração e obediência? Sim, mas eu queria fazer, na verdade, um comentário antes, tá, né? Se me permite. Claro. Você, na verdade, falou, né, sobre a diferença entre louvor e adoração. Eu queria fazer um comentário referente que até a própria Bíblia fala, né, que a criação, ela louva, tá? Mas apenas quem adora, quem tem a natureza de Cristo. Sim. Então, uma coisa bastante importante, né? Qualquer um pode louvar, qualquer um pode honrar, qualquer um pode reverenciar, tá? Mas adorar é só quem tem a natureza de Cristo, né? Eu vou falar a respeito de adoração e obediência, tá? É um último assunto dessa live, mas não que ele acabe por aqui. A gente sabe que louvor e adoração, escutamos aqui, né? Eles são extremamente abrangentes, né? E a adoração, ela está em outra dimensão. Naturalmente, nós não conseguimos entender.
Tá? É preciso muito mais do que isso. Então, ela está numa dimensão diferente daquilo que a gente enxerga. Tá? E a adoração, ela está intimamente ligada à obediência. Né? Eu fui pesquisar no dicionário Webster, né, que ele dá, na verdade, um significado são com uma perspectiva bíblica. Né? Uhum. Eu vou citar as duas aqui, né? O que o Webster fala a respeito de adoração. Uhum. O Webster fala que é uma honra divina a um ser supremo e é honrar com amor extravagante. Tá? E a obediência, uma submissão à autoridade, conformidade com o comando e a um mandamento. Né? Então vamos ver só, o mandamento ele tem que ser conhecido por todos nós. Tá? E a obediência deve ser consequência desse conhecimento. A gente só obedece a quem nós conhecemos, né? Então, na verdade, porque senão um escravo, por exemplo, obedece porque ele sabe das consequências. Tem que Nós obedecer. Nós obedecemos porque nós sabemos a quem nós conhecemos. Então, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais da natureza dele, mais nós obedecemos. Por isso o adoramos. Né? É interessante, né, Nayana? É verdade. E Deus nunca vai receber de nós, tá, aquilo que a nossa intenção proporciona, tá? Ele só vai receber aquilo que é a sua intenção e sua vontade, aquilo que ele planta em nós. Uhum. Portanto, a obediência a Deus, ele é um aspecto chave à nossa vida de adoração, tá? Então, na nossa vida de adoração é extremamente importante eu ser obediente. Essa é a obediência, né? Porque muitos homens do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, eles obedeciam a Deus. Mas Jesus, quando ele veio, ele declarou que a terra ainda não havia conhecido os verdadeiros adoradores. É verdade. Né? A Fran acabou de falar a respeito de que Deus busca os que adorem em espírito e em verdade. Né? A gente vai comentar um pouquinho a respeito disso também, tá? Mas os salmistas e os profetas do Antigo Pacto, eles só puderam anunciar aquilo que viria em Cristo. E que nós temos esse privilégio, né, depois de estarmos usufruindo disso daí. Tá? E essa obediência do novo pacto, tá, nos oferece muito mais qualidade. Tá? Essa qualidade de obediência é que ela pode ser chamada de verdadeira adoração. Então, quanto mais obediente eu sou, tá? mais adorador eu sou. Quanto mais eu conheço de Cristo, quanto mais a natureza dele eu expresso, mais adorador eu sou. Tá? Então, não adianta só a gente ouvir a voz de Deus e executar as suas diretrizes, os seus parâmetros, os seus fundamentos, os seus princípios, né? Porque essa obediência, como eu comentei anteriormente, tá? Qualquer pessoa pode, um escravo pode obedecer, mas o pai, ele recebe como adoração a obediência que é produzida pela natureza, a adoração do filho. Né? E o nosso exemplo é Cristo. Existe maior exemplo de obediência e de amor o que Cristo fez? Né? Tanto o pai para com o filho, quanto o filho para com o pai. Então, o nosso exemplo de obediência é Cristo, e a natureza que nós temos, que nós portamos, né? E que vai nos fazer com que nós sejamos adoradores. Tá? Eu acho isso incrível, né? É a manifestação dessa natureza, né? Então, nada pode ser chamado de adoração verdadeira se ela não for produzida por uma manifestação mais precisa e perfeita da natureza de Cristo, tá? E a qual nós portamos por causa da graça. Sim. Por causa da sua graça. Então, nós portamos essa natureza por causa da graça, tá? Não tem nada que a gente possa fazer, tá? Sem a natureza de Cristo e que possa adorá-lo. Né? Eu posso louvar, eu posso cantar, eu posso fazer, eu posso falar, eu posso fazer qualquer coisa. Mas a adoração, ela só vem da natureza de Cristo. Tá? E essa natureza, essa verdadeira adoração, ela não está no fazer, ela está no ser. Por isso que aquilo que eu falo, aquilo que às vezes até eu posso cantar, eu posso louvar da boca para fora, é diferente daquilo que eu sou. E Deus conhece o meu coração. Né? Ele busca, na verdade, essa verdadeira adoração vai se manifestar dessa forma, no ser, e não no fazer. Tá? E muitas coisas nós sabemos que são invertidas. Né? Nós mesmos, às vezes, entramos em confusão. E depende muito do estado de como eu estou, da maneira como eu estou. Tá? Às vezes eu chego num lugar, eu chego no culto, eu chego em qualquer lugar,
como eu estou, na verdade, às vezes eu vou estar louvando, mas eu não vou estar adorando, porque a minha natureza, a minha realidade naquele momento é outra, né? Eu vou estar E cantando uma música. Sim, com certeza. E essa natureza abre o caminho do nosso homem natural, qualquer um de nós, né, mulher, o homem natural, para executar as ações que só são explicadas em Cristo. Né? Então, nós só podemos, na verdade, entender a adoração na sua plenitude, tá? Através de Cristo em nós. Tá? E meu esforço não vai valer a pena. Não. Meu esforço não vale nada para isso. O que vale, na verdade, é a natureza de Cristo em mim. E quanto mais eu manifesto, quanto mais eu sou Cristo, mais eu adoro a Deus. Se a gente for ver lá em Mateus 3, 16 e 17, né, quando Jesus foi batizado, tá? E diz assim, né, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, Deus falando, né, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A voz de Deus, na verdade, era o Pai, estabelece nesse episódio, nessa situação, uma nova ordem de adoração. Né? É um outro tipo de adoração, que vem através de Cristo. Tá? Jesus não tinha feito milagre, Jesus não tinha sofrido na cruz ainda, até, e então a fonte dessa complacência que o Pai recebe do Filho não tem a ver com as ações ou expressões físicas ou verbais ou artísticas, né? O Pai, na verdade, vai se comprar com Cristo, tá? Por causa do aroma da sua natureza, que foi manifestado ao mundo. Né? O aroma de Deus, de Cristo, na verdade, da sua natureza, que foi manifestado ao mundo, isso que trouxe complacência para Deus. Né? E somente Cristo pode oferecer para nós essa adoração. Tá? E somente Cristo pode oferecer essa adoração ao Pai. Tá? Por seu sacrifício na cruz, pela ressurreição, nós fomos feitos participantes da sua natureza. Então, através do sacrifício da cruz e da ressurreição dele, nós somos feitos participantes da natureza dele. Portanto, nós não vamos adorar por intenção ou por força humana, mas pela graça. Amém. Né? Amém. Isso é fantástico. Tá? Nessa graça, tá, nós podemos acessar a obediência aperfeiçoada e precisa do novo pacto. Tá? É diferente. Então, a obediência anterior do velho pacto, né, ou então a obediência da criatura é diferente da obediência daquele que tem a natureza de Cristo. Tá? E a pessoa de Cristo manifestada em nós, tá, ela nos dá uma qualidade de obediência do novo pacto. Tá? E se nós formos pensar, na verdade, em termos de qualidade de obediência, tá, ela se sustenta na natureza de Deus, que cresce e amadurece até chegar a uma estatura, a estatura do varão perfeito. Varão perfeito. Tá? Varão perfeito. E para que a gente possa acessar essa maturidade espiritual, tá, é necessário que nós tenhamos um batismo verdadeiro no Espírito, no qual a natureza do primeiro Adão, né, a natureza pecaminosa, deve ser levada à morte. Deve ser levada à morte, e a natureza do último Adão, que é Cristo, ela deve crescer e se manifestar em nós. Amém. Tá? Então, para que eu possa atingir, para que nós possamos atingir essa maturidade, tá, é necessário que haja esse batismo verdadeiro no Espírito, tá? Onde nós arrancamos fora o primeiro Adão, né, a natureza pecaminosa, tá? E daí nós colocamos, daí na verdade a natureza de Cristo, que é do último Adão, ela cresce e se manifesta através de nós. Tá? Amém. Isso é adoração. Né? Isso é adoração. Sim. Tá? A Fran falou a respeito, né, do que consta lá em João 4:23, né, que Deus procura, na verdade, verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e verdade. Tá? No Novo Pacto, essa palavra verdade, ela significa realidade. Nossa realidade é a nossa adoração. Adorar em espírito e em nossa realidade. Tá? A pergunta que a gente faz, que nós fazemos, né? A nossa realidade adora a Deus? Nós adoramos com a nossa realidade? Tá? De que maneira que eu estou? Quanto de natureza de Cristo que eu tenho? Tá? Quanto que eu sou de Cristo? Quanto que eu adoro a Ele? Né? Então, nesse tempo, a gente tem que trabalhar um pouco essa questão de inteligência, de entendimento,
tirar o nosso sentimento, porque a adoração não tem a ver com sentimento, tem a ver com a natureza de Cristo. Sim. Tá? E para que isso possa ser revelado Deus, né? Na verdade, essa natureza, ela vem diretamente do trono, né? Vem a partir do trono de Deus, né? Esta adoração da igreja do Novo Pacto, não é um irmão cantando, não é um louvor, equipamentos de última geração, não é de vídeo, de som, de áudio, né? Uma voz boa, né? Igual a minha, assim, né? Não é uma... Tá? Mas é outra realidade, tá? É a realidade dos santos. A realidade dos santos é a natureza de Cristo, tá? E a qualidade da adoração que expressamos a Deus produz em nós uma consequência, tá? Que é a qualidade de obediência que foi comentado a respeito do Novo Pacto, que Israel não pôde gerar, né? Ela foi reservada e otorgada para nós, pela graça, tá? Então, eu acho que nós temos que começar a crescer em obediência, tá? Ao invés de simplesmente querer obedecer. Quando a gente entende, quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece a quem Ele é, quando nós temos a fé, nós obedecemos, tá? A morte nossa, sepultamento e a ressurreição é um padrão de crescimento e obediência, tá? E quanto mais natureza de Cristo que nós tivermos, mais qualidade de adoração nós teremos, tá? Então, aí nós vamos adorá-lo de todo o nosso coração com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, tá? Amém. Então, eu acho que o tema nosso, na verdade, tem a ver, né, do louvor à adoração, né? Do louvor que está num nível menor para a adoração que está numa dimensão muito maior. Ou então, louvor numa dimensão menor e adoração numa dimensão muito maior. Tá? Que só é possível com a natureza de Cristo. Amém? Amém. Vamos liberar para o pessoal fazer alguma pergunta, tem mais alguns minutinhos só. Gilson, fica comigo até o final aqui. Tá bom. Okay. Vamos ver, pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, agora é a hora. Tem mais alguns minutinhos até encerrar o nosso tempo aqui. Temos 8 minutos, né, Ana? Isso. Na verdade, a gente sabe que esse assunto é extremamente amplo, né? Uma hora só, na verdade, não é o suficiente para a gente poder, na verdade, exprimir a abrangência do que é adoração, do que é louvor e do que é adoração, né? Sim. Mas talvez eu creio que a gente pode dar umas pinceladas a respeito daquilo, e o básico foi conversado e foi falado aqui, né? Pra gente, eu falei no começo que a gente não pode desfrutar daquilo que a gente não conhece. Sim, e se está tudo sim. misturado no nosso conceito, adoração com louvor, ou às vezes a gente acha que sabe uma coisa, mas na verdade não sabe, né? E como que a gente vai desfrutar disso, se a gente não sabe? E a questão da obediência é extremamente importante, porque quanto mais você conhece, mais você vai obedecer. Então a questão da adoração vai estar muito ligada à obediência, né? Então, mais nós conhecemos, mais nessa dimensão nós estamos chegando, né? É claro que não vamos chegar à estatura do varão perfeito, nós sabemos disso, né? Mas esse caminhar, esse processo tem que acontecer na vida do cristão, né? Para que Cristo seja formado em nós, né? Com certeza. Para que Ele seja formado em nós. Para que a natureza dele possa ser, na verdade, como nós possamos ser mais de Cristo, expressar dessa forma, sendo, né? Sim. Mais do que falando, né? E isso é adoração, né? A gente eu não entendia, pelo menos, o que era essa dimensão, né? Eu achava que louvar era cantar, era você ouvir e adorar. Quantas vezes eu falei, eu adoro você, né? Mas a adoração, adoro nesse uma sentido, comida ou alguma coisa, a gente costumava antes falar nisso, né? E a gente sabe que adorar é outro tipo de natureza, a natureza de Cristo. É só Cristo em nós que podemos chegar nesse nível, né? Sim. E só mais uma coisa que eu pensei agora também tem a ver com a nossa sujeição, né? Essa obediência. Porque se a gente se sujeita àquilo que a gente adora, né? Sim, sim. E quantas vezes a gente... Desculpa, pessoal, meu cachorro aqui. Quantas vezes a gente adorou... Mas vai ver que ele tá começando... Não, ele está louvando, ele não está adorando, ele está louvando, né? Está louvando.
Quantas coisas a gente já não adorou, já não se prostrou Sim, diante de sim. circunstâncias, de pessoas, de relacionamentos, sei lá. É, e agora, entendendo que essa adoração a Deus é fruto dessa natureza que a gente carrega, é a manifestação, então a gente percebe que a gente se sujeita a Ele mesmo, né? Totalmente. São conceitos, a gente tinha conceito distorcido a respeito disso, né? Sim. Então, quando você começa a entender, isso vem por revelação, vem por entendimento também, né? Mas principalmente por revelação e porque Ele que proporciona em nós. É Cristo que proporciona em nós essa condição, né? Naturalmente nós não temos, eu posso me esforçar, ter disposição, mas é diferente. Sai da gente, na verdade, né? A adoração sai de dentro de nós pela natureza de Cristo, né? É ela que se coloca para Deus dessa forma, né? E que privilégio nós temos, né? De ter essa natureza, né? É Que verdade. privilégio nós temos, né? É mesmo. Por isso que a Fran fez uma pergunta. Nós somos aqueles que adoram em espírito e em verdade? Nós somos aqueles que adoram em espírito e realidade, como foi falado, né? Então é importante a gente, quanto mais nós nos enchermos da natureza de Cristo, mais nós vamos adorá-lo. Ó, a Janete fez uma pergunta aqui. Como muda do louvor à adoração? Eu fiz o comentário referente que ao louvor, qualquer pessoa pode louvar, pode honrar e pode enaltecer, mas a adoração, tá, ela está ligada intimamente à natureza de Cristo, né? É através da natureza de Cristo que você adora, né? E você louvar, que se a gente fosse pegar, na verdade, o conceito do dicionário, seria honrar, você enaltecer alguém, tá? Qualquer pessoa pode fazer, mas é só com a natureza de Cristo que nós podemos adorar, né? Verdade. E o louvor acaba sendo também uma manifestação da nossa adoração, né? Sim, sim. O contrário também. Eu adoro. Sim, sim. Elas estão ligadas, né? Estão ligadas, com certeza. Mas é de um nível, né? A pergunta que a Janete fez, não sei se ela se conformou com a resposta ou se ela se está satisfeita com a resposta, tá? Estou satisfeita, mas Janete. O louvor está numa dimensão e a adoração está em outra, né? Do menor do louvor para a adoração. Por isso foi a escolha do tema, né? Eu acho que é isso então, pessoal. Acho que é agradecer todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, esse tempo compartilhou desse tempo com a gente. Peraí que a Janete mandou outra pergunta. A pessoa que quer mudar do louvor precisa nascer de novo? Com certeza. Com certeza precisa, Janete. A pessoa precisa conhecer a Cristo, precisa nascer de novo, né? Não tem como você, na verdade, passar do louvor para a adoração sem nascer de novo, né? Aqui foi feito um comentário ali, nem todo que louva adora, mas aquele que adora louva. Muito legal, na verdade. Verdade. Nem todo que louva adora, mas todo que adora louva. Verdade. É isso? Amém? Mais alguma pergunta? Estamos acabando, né? 2 minutos. 2 minutinhos. Se quiser finalizar, então, Nayana. Eu quero agradecer, na verdade, pelo privilégio, né? Nós escolhemos esse tema porque acho que tocou a todos nós, né? Pela intensidade, pela dimensão, pela abrangência, na verdade, do que significa, né? Louvor e adoração. Tá? Então, por isso que nós escolhemos falar desse tema, né? Sim. É verdade, foi algo que mexeu com todo mundo mesmo, né? Todo mundo ficou tão maravilhado mesmo, né? De saber, tem tantas coisas tão preciosas que o Senhor nos dá e coloca na gente através da natureza. Eu quero, de novo, então, agradecer a todo mundo, agradecer a turma do CEAP 3, que ficou todo mundo ali nos bastidores, e comentando e dando sugestão, e agradecer quem parou esse tempo para estar com a gente aqui, e
Eu acho que é isso aí. Uma boa noite para todo mundo. Gilson, obrigada também pela Por nada, boa noite a participação. todo mundo, que Deus abençoe a todos e continue abençoando também. Amém? E